Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Hoje, terça-feira, nós vamos continuar a nossa reflexão, sempre tendo como base a doutrina social da Igreja Católica. E hoje nós vamos falar da preocupação de Deus que se preocupa com a humanidade, se preocupa com todas as pessoas. Nós vimos ontem a criação, onde Deus preparou todo o ambiente para nós vivermos, um ambiente saudável, um ambiente confortável, um ambiente que proporciona a vida para o homem. Quer dizer, Deus ele preparou tudo bem preparado, para que o homem ele viva bem, para que o homem sinta bem-estar na sua vida. E hoje nós vamos falar desse Deus que se preocupa. Qualquer coisa que venha trazer sofrimento na vida da pessoa, Deus está ali preocupado. Ele está ali para atender e suscita pessoas comuns para agir através dessa ação dessa pessoa que ele chama, atender àquela pessoa que está sofrendo. Deus não abandonou, Deus ele criou e está sempre acompanhando as pessoas. Então essa também é um lado da face de Deus que nós devemos contemplar. Como eu disse ainda ontem, o compêndio da doutrina social da Igreja Católica, ela pede para nós conhecermos a Deus no capítulo 1. No começo do capítulo 1 ela fala assim, é necessário que nós conheçamos a Deus, para poder através desse conhecimento ter a nossa ação missionária dentro da igreja, na questão social, nesse lado social da humanidade. E uma das coisas que logo vem é a questão da preocupação de Deus com o homem. E porque ao longo do tempo, o que vai acontecer? Isso vai se distorcendo. O homem vai deixando de viver. Entra o pecado na vida do homem. É a autossuficiência. O homem acha que ele pode fazer tudo por si mesmo. Ignora a presença de Deus. E com isso vai trazendo o sofrimento. As pessoas vão sofrendo. E Deus, através disso, ele se preocupa com essas pessoas. Ele se preocupa com as pessoas que estão sofrendo. E ele quer se aproximar dessas pessoas que estão sofrendo. E ele prepara pessoas até de uma maneira meio incompreensível até. Às vezes fica meio difícil da gente compreender a maneira, o método de Deus. Quantas e quantas vezes a gente pergunta, por que desse jeito? Tinha que ser desse jeito. Nós vemos aí a questão de José, por exemplo. José, ele foi para o Egito. Mas ainda esses dias a gente estava refletindo essa leitura nas nossas celebrações, quando nós refletíamos o livro do Gênesis, e passava por José. Tinha uma parte que falava da vida de José. José, um jovem, inteligente, sábio, querido pelo pai, e os irmãos ficam com um sentimento de inveja, de ciúmes de José, e fala assim, José, no fim ele vai acabar herdando tudo aqui, essas coisas aqui, e é preciso que a gente dê um jeito nessa situação, vamos fazer um esquema aí, para que isso não aconteça. E Jacó tinha um grande apreço por esse filho, porque ele era muito talentoso, e daí o que acontece, os irmãos, eles levam José para um lugar e lá eles tentam executar o seu plano. Jogam José numa cacimba, lá num poço, e depois uns irmãos questionam, por que fazer isso? Isso talvez não seja correto. Daí acabam vendendo o irmão para as pessoas que passavam ali, que eram descendentes de Ismael, ismaelitas, que negociavam pelo deserto. Eles vendem José como escravo. É um sofrimento, é algo assim. Imagine a situação de José, como que se sentia nesse momento aquele jovem, que tinha uma família, que era querido pelo pai, que era fiel, a família era fiel a Deus, vivia a fidelidade a Deus. Como que passa na cabeça de José? E José então é vendido para o Egito como escravo, vive um tempo no Egito como escravo e cresce no Egito. Perseguição também no Egito, pela mulher do faraó, pela esposa do faraó. Mas acontece que José cresce no Egito. Por quê? Porque José é perfeito? Não, porque o Deus de José é perfeito.
Porque Deus lá no Egito, através desse método incompreensível, Deus manda José para o Egito. Eu até falava assim nas minhas reflexões, né? Se Deus chegasse para José, para Jacó, lá na terra de Canaã, e falasse assim: José, você vai para o Egito, porque você precisa ir para o Egito, para lá no Egito você crescer e acolher a sua família na hora da necessidade. Nem José ia, e acho que nem Jacó deixava, né? Porque ia ser uma coisa, sabe que Jacó ia permitir, ia querer ficar longe do filho, uma distância tão grande, né? Os hebreus eram fiéis, né? Não, Deus preparou essa terra para nós, e nós vamos viver nessa terra que Deus preparou, né? Então, o que acontece? De repente, esse foi o único método de fazer com que José ele fosse para o Egito, e lá fosse preparado por Deus, crescesse no Egito, se tornasse aquela pessoa sábia, influente no Egito, para que na hora da necessidade ele pudesse atender o mundo inteiro. Se valeu dos préstimos de José, daquilo que José preparou, os celeiros cheios de trigo, porque José, ele já sabia que num determinado momento haveria fome no mundo, não no Egito, no mundo, inclusive na terra de Canaã. E os seus familiares, o seu povo se valeu também, o próprio povo de José se valeu também daquilo. E quando os irmãos de José, eles se aproximam de José no Egito, quando José os conheceu, né, José não tinha rancor nenhum, não tinha nada, não tinha nenhum sentimento de rancor dos irmãos, acolheu os irmãos, né, e queria conhecer o irmão mais novo, Benjamim, e ele queria conhecer, ele falou: traga, né? Daí depois segurou um dos irmãos lá no Egito e falou: depois então daí vocês vão embora. Queria saber do pai, como que está meu pai, né? Então nós vemos assim, José é chamado por Deus para que ele, se preparando, ele pudesse atender o povo na hora da dificuldade. Na hora em que o povo estivesse sofrendo, José estava ali preparadíssimo para que José atendesse a necessidade daquele povo. E o povo volta a sofrer de novo nas mãos do faraó, né? Foi escravizado nas mãos do faraó do Egito, né? E daí tem aqui a passagem de Moisés no livro do Êxodo, onde diz assim: e o Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. O povo que está sofrendo no Egito, nesse momento, já muito depois da ação de José, o povo cai de novo no sofrimento, é escravizado no Egito, e o que acontece? Deus novamente se aproxima de Moisés. Moisés, que foi obrigado a se separar do seu povo, né? Primeiro pela ação do faraó, né? Que não aceitava mais os meninos que nasciam entre os hebreus, né? Por uma providência divina, a mãe teve aquela ideia de pegar o menino e colocar dentro de uma cesta de junco, né, calafetada com betume, e soltar no rio. A filha do faraó acha o menino no rio, né? No fim, a própria mãe vai e amamenta o filho, para que o filho, a filha do faraó leva o menino para ser criado como príncipe lá no palácio do faraó. Príncipe, aquele hebreu, aquela criança hebreia que estava condenada à morte, ela vai viver como príncipe no palácio do faraó, com tudo. Moisés conheceu toda a riqueza do palácio, desfrutou de toda a riqueza do palácio do faraó durante muito tempo, mas não se esqueceu das suas origens, e visitava o seu povo, que numa dessas visitas ele viu, né, a ação de um agente do faraó com relação a um do seu povo, a uma pessoa lá do seu povo, e acabou matando aquele homem,
porque ele não aceitou que aquilo fosse feito. Aquilo lá não era uma atitude digna, né, de uma pessoa, tratar a outra. Então, Moisés, ele toma as dores do seu povo, né? Ele não perdeu esse vínculo que ele tinha com o seu povo, mas ainda tem, né, esse vínculo com o seu povo. E é mais um instrumento de Deus para a libertação, para a salvação do povo. É mais um instrumento, né, que Deus suscita, não hoje, não lá no meio dos hebreus, mas lá da onde ele está, do palácio. Moisés, ele podia falar assim, viu? É um bom exemplo para a gente, sabe? Se a gente quiser refletir sobre o nosso papel dentro do contexto social que nós estamos vivendo, através dos ensinamentos da igreja, né, nós podemos fazer uma reflexão sobre Moisés. Moisés estava muito bem, obrigado. Moisés estava no meio da riqueza. Inclusive, a esposa de Ramsés, que casou depois com Ramsés, era a noiva de Moisés. Moisés era muito assediado, muito querido, né? Era uma pessoa muito admirada e vivia dentro de todo o conforto que o palácio podia oferecer. Por que ele vai se preocupar com aquele povo pobre, escravo? Ele podia dizer, viu, eu não pertenço a esse povo, coisa que muitas vezes hoje nós fazemos. Nós nos separamos, nos dividimos, né? Usamos essa questão, né, social aí, às vezes para fazer uma divisão, classe média, classe baixa, classe, né? E as pessoas, né, elas vivem de acordo, né, com a sua condição. Quer dizer, Moisés, ele podia fazer isso, ele podia viver essa realidade, falar assim, viu, ó, quer saber de uma coisa? Eu estou muito bem, muitas pessoas, né, viviam bem, viviam próximos, alguns até dentro da residência lá do rei, né? Mas o que acontece? Acontece que Moisés, ele não perdeu a sua identidade, ele vive a sua identidade. Ele não perdeu essa ligação que ele tinha com o seu povo. Qual é a identidade de Moisés? A identidade de Moisés é aquela que nós falávamos ontem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não perdeu isso. Por quê? Porque ele se preocupa. Assim como Deus, ele também se preocupa com o seu povo, né? Ele se preocupa e quer que o seu povo, né, ele viva bem. Seja respeitado o direito daquelas pessoas que estavam sendo escravizadas no Egito, né? E Moisés, ele luta para reverter essa situação. E na sua luta, ele acaba sendo perseguido. Quando a gente luta, né, para reverter uma situação de injustiça, a gente é perseguido. Nós somos perseguidos. Quando eu luto para reverter uma situação de injustiça, eu sou perseguido, você é perseguido, qualquer um de nós somos perseguidos. E isso vai mexer, né, com a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, isso vai causar um problema. Será que vale a pena? Será que não é melhor eu ficar aqui no meu cantinho, sossegadinho? Moisés podia falar isso, viu? Eu vou ficar aqui, no palácio. Tenho toda a paparicação, sou reconhecido, sou admirado, tenho a mulher mais bonita do império, do reino, né? Por que eu vou me preocupar? Vou me preocupar, eu vou arrumar dor de cabeça. Às vezes nós pensamos assim, viu? Não é necessário a gente fazer tudo isso. Puxando mais também um pouco para esse lado da questão da região norte do nosso país, assistia na TV Aparecida esses dias, né, um documentário que foi gravado lá, onde a igreja, ela defende as pessoas que são oprimidas e escravizadas na Ilha do Marajó, lá no Pará, né, onde as famílias vivem em condição de miséria, pura miséria, né, não tem o que comer, né, não tem trabalho, não é respeitada a dignidade das pessoas. Lá naquela região onde a irmã Dorothy foi assassinada friamente por defender os pobres, por defender as pessoas necessitadas.
A irmã Dorothy é uma pessoa, ela é alemã, ela podia estar na Alemanha, lá na sua vida tranquila, no seu conforto, no conforto que o seu país oferece. Ela vem para a Amazônia para cuidar de pessoas pobres, injustiçadas. Olha a distância. Vem para a Amazônia para cuidar de pessoas pobres e injustiçadas. É um ícone da nossa história. É mártir da nossa igreja, a irmã Dorothy, né? Que morre, entrega a sua vida em favor das pessoas que estavam sofrendo na Amazônia. E eu vi ainda no documentário, quando o jagunço, né, que ia executar o crime, falou para a irmã Dorothy: a senhora tem uma arma aí? Ela falou: tenho. E ela pegou, puxou uma Bíblia, né, toda surrada, de tanto que aquilo ali era, né, a orientação da vida, a orientação da missão dela, a Escritura Sagrada. Ela fala assim: essa aqui é a minha arma, e leu, né, ela ia ler, ela não chegou a ler tudo, mas leu uma parte das bem-aventuranças para o jagunço, e o jagunço deu 2 tiros nela, matando ela. Está lá, hoje tem a cruz no local onde a irmã Dorothy caiu morta. Ninguém pisa. Ninguém pisa. As pessoas que vivem lá cercaram, né, fizeram um canteiro no meio da estrada. Ninguém pisa. Porque as pessoas falam assim: aqui está plantada a irmã Dorothy. Ela foi plantada ali. E dali saem muitos frutos. Tudo que aquelas pessoas vivem nos dias de hoje é fruto daquela planta que foi plantada ali. Sabe como que é o nome da planta? Irmã Dorothy. Olha que maravilha. Uma pessoa que se preocupa, né, com o bem-estar do ser humano. É o Deus que se preocupa com nós. Eu vi a aflição do meu povo. Eu vi a aflição daqueles que se angustiam, né? Do povo que está no Egito. Eu ouvi os seus clamores. Olha que maravilha. Essa mulher simples, frágil, vem para uma região onde ela nem se comunicar sabia, não sabia falar o português, e ela começa a desenvolver o seu trabalho em favor daqueles que estão sendo injustiçados, né? E a injustiça continua, dependendo de pessoas, né, que vivem lá, a própria igreja, através do bispo local, né, lá do Marajó, desenvolvendo trabalhos, sendo ameaçados. Estão sendo ameaçados. Por quê? Porque defendem o pobre, defendem o injustiçado, aquela pessoa que está sofrendo. É o Deus que se preocupa com cada um de nós, desde lá daquele tempo que sofriam no Egito a escravidão, até hoje, nos nossos dias de hoje. São 4.000 e tantos anos. Deus continua se preocupando com as pessoas, suscitando pessoas, profetas, missionários, para que vá até o sofredor, até aquela pessoa que está agonizando, e leve para ela uma proposta, né, uma solução para aquele sofrimento. Isso é uma missão nossa, é uma missão de cada um de nós, é uma missão que nós devemos tomar para nós. Também ser essa pessoa que se preocupa, né, com o sofrimento do nosso semelhante. A preocupação, estar sempre atento à necessidade daquele que se aproxima de nós. Será que nós fazemos isso? Será que nós não fechamos os olhos para o sofrimento daqueles que estão do nosso lado? Estão passando fome, passando frio. Diversas são as necessidades. Quantas necessidades existem? Quantas pessoas passam necessidade no mundo? Por que nós devemos fazer isso? Às vezes, por que eu tenho que se preocupar com o sofrimento das pessoas? Porque nós, lá do primeiro dia, segunda-feira, né, quando nós lemos o primeiro lá, que é a orientação do primeiro parágrafo, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, devemos trazer dentro de nós os sentimentos de Deus. Tudo o que Deus sente deve ser expressado por nós. Nós precisamos ter compaixão também, sofrer com os nossos irmãos, dedicar uma parte da nossa vida àquelas pessoas que sofrem, àquelas pessoas
que muitas vezes agonizam diante dos nossos olhos e precisam da nossa atenção. A preocupação com o sofredor, a preocupação com a injustiça que existe no mundo, apesar de tudo, apesar da perseguição que nós iremos sofrer, mas nós devemos ser a imagem desse Deus. Somos chamados a ser a imagem desse Deus que se preocupa com o pobre, que se preocupa com o sofredor. É preciso nos unir. Como Deus se une a nós para essa missão, nós precisamos nos unir uns aos outros para realizar essa missão. Não precisa fazer sozinho, não. Não precisa fazer sozinho, não. Deus, Ele dá a orientação para nós. E através dessa orientação, nós podemos executar como Deus nos orienta. Vamos nos unir uns aos outros. As pessoas que se propõem a viver essa missão, a defender essa causa da justiça, juntos nos fortalecemos, juntos nos tornamos fortes. Quando nós nos aproximamos das pessoas, é necessário, que nós possamos atender às necessidades dessas pessoas, através daqueles que se agregam a nós, as suas forças, as nossas forças, para que essa missão ela seja realizada. Preocupação de Deus. Deus que está atento às necessidades dessas pessoas. Eu ouvi o clamor do meu povo, que está sofrendo nas mãos dos seus opressores. Quantas pessoas são oprimidas hoje, quantas pessoas sofrem hoje e precisam da nossa atenção, precisa do nosso cuidado. Não do nosso cuidado como pessoa humana, mas do cuidado de uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, é necessário que nós também façamos a nossa parte nesse processo de libertação. Aqui já entra a libertação. Libertar as pessoas do seu sofrimento, das suas angústias. Cabe a nós. Esse milagre está em nossas mãos. É preciso que nós façamos esse milagre diante das pessoas, não para nossa visibilidade, mas para que as pessoas parem de sofrer, para que as pessoas vivam justamente, não sejam injustiçadas. Queridos irmãos, essa também é a nossa missão. Nós recebemos essa missão porque fomos criados por Deus, porque Deus fez-nos a sua imagem e semelhança. E ser imagem e semelhança de Deus não é privilégio, não, é compromisso. É compromisso. Nós precisamos nos comprometer com essa causa. Promover a justiça. Porque nas bem-aventuranças Jesus fala que nós somos bem-aventurados a partir do momento em que nós promovemos a justiça e a paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanharam, que ajudaram-nos nessa reflexão. Vamos pedir nesse momento a bênção do nosso Deus para todas as pessoas que nos acompanharam através da TV Votorantim, canal 10, e também para todas as pessoas que nos proporcionaram esse momento, todas as pessoas que trabalham aqui na TV Votorantim, os colaboradores aqui da TV Votorantim, as igrejas católicas da nossa cidade de Votorantim, que nos ajudam nesse momento, Paróquia Nossa Senhora Consolata, Nossa Senhora Aparecida, São José, São João Batista, Nossa Senhora do Carmo, que nos ajudam nesse momento em que nós podemos parar um pouco com a nossa atividade social, profissional, para refletir sobre a Palavra de Deus. Pedindo a bênção de Deus a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.